A história começa em Nilgard, um continente dividido entre 5 reinos, enquanto alguém sobe lentamente uma longa escadaria. Um jovem nobre coroado desperta sobressaltado em uma grande cadeira, como se tivesse sido arrancado de um sonho por um choque repentino. A narração revela que todas as linhagens reais do continente remontam a um único homem. Esse homem é apresentado como Evan Verlaine, um herdeiro nobre notório, dotado da habilidade de ler mentes, cercado por mulheres em uma cena de corte carregada de tensão. No instante em que ouve o nome Evan Verlaine, ele o repete incrédulo ao perceber sua identidade. Ele se encontra no chão do palácio, olhando à frente, confuso enquanto tenta compreender o aposento real desconhecido ao seu redor. Ainda atordoado, murmura para si mesmo e se pergunta onde está. De repente, uma nobre loira furiosa declara que está rompendo o noivado. Ela avisa que isso é apenas o começo e diz para ele se preparar para o que vem a seguir. Enquanto o salão cai em um silêncio mortal, tentando se analisar, ele questiona o que está acontecendo e conclui que estava no trabalho apenas alguns instantes antes, perguntando-se se um terremoto causou tudo aquilo. Ao encarar a nobre loira, ele entra em pânico com a conversa sobre o noivado desfeito e não consegue entender o que ela está dizendo, tentando desesperadamente descobrir quem ela é. Pelo salão, nobres cochicham que a princesa finalmente tomou sua decisão e reclamam que, mesmo sendo raro haver homens, ainda existe um limite para o quão rude alguém pode ser. Ao observar o salão luxuoso, ele fica sobrecarregado com o cenário do palácio, os vestidos elegantes e o burburinho da multidão, começando a se perguntar onde está. Olhando para si mesmo, ele exclama confuso sobre as roupas estranhas que está vestindo. Ao encarar suas mãos, é atingido pela terrível percepção de que aquele corpo pode não ser o seu. Diante da princesa no trono, no grande salão, ele mergulha ainda mais na confusão, perguntando-se desesperadamente o que está acontecendo e onde foi parar. O choque aumenta quando ele percebe que a situação parece exatamente como aquelas histórias de reencarnação. A princesa o chama friamente de Evan Verlaine e diz que se ele tiver algo a dizer, ela ouvirá. Tentando manter o respeito, ele se desculpa de forma desajeitada e diz que ela deve tê-lo confundido com outra pessoa. A princesa estreita os olhos e o pressiona, exigindo saber quem ele afirma ser. Nervoso, ele explica que é Takayuki Shinohara, um bibliotecário da biblioteca da cidade, e insiste que até 1 minuto atrás essa era sua vida. Sua mente volta à biblioteca onde ele trabalhava tranquilamente entre prateleiras e crianças, antes de tudo mudar. A memória se concentra no Takayuki Shinohara, de 32 anos, carregando uma pilha de livros em um dia comum. No meio dessa rotina, um forte tremor atinge a biblioteca, forçando-o a reagir enquanto as prateleiras começam a tremer ao seu redor. Percebendo que é um terremoto, ele se vira no mesmo instante em que uma garota grita e perde o equilíbrio no caos. Ele vê livros e prateleiras desabando sobre a criança e o perigo se torna imediato. Sem hesitar, ele se joga sobre a garota para protegê-la enquanto os destroços caem, enquanto uma figura ameaçadora se aproxima no meio da confusão. Voltando ao presente, ele diz que sabe que soa louco, mas tudo o que lembra é de tentar salvar aquela garotinha durante o terremoto. Ela olha para ele friamente e diz que sua desculpa é insuportável e patética, declarando que, se ele afirma ter esquecido, então ela o fará lembrar do crime que cometeu. A princesa passa a listar friamente seus delitos, diz que ele manteve uma criada confinada por meses por causa de chá derramado, que a puniu e a sobrecarregou de trabalho além de qualquer limite, que atacou uma atendente que o tocou enquanto o ajudava a se vestir e que até chegou a jogar um vaso nela, acrescentando que apenas seu status nobre impediu que tais atitudes vergonhosas fossem punidas antes. Apertando o punho, ela diz que mesmo que ele desprezasse mulheres, acreditavam que o casamento poderia eventualmente reformá-lo. Mas ele foi longe demais. Tomada pela fúria, ela o acusa de ter ido ao extremo de tentar envenená-la.
Ele congela em choque, conseguindo apenas repetir a palavra veneno em descrença. A narração revela que uma provadora de veneno morreu no lugar dela e essa morte se tornou a prova de que a princesa quase foi assassinada. Ela declara que, como o único herdeiro do duque, ele provavelmente pensou que ninguém poderia puni-lo, mas deixa claro que ele não tem mais nenhum valor para ela. Com total decisão, a princesa anuncia que irá se casar com o terceiro príncipe de um reino vizinho. Observando de lado, os atendentes percebem que os rumores eram verdadeiros e a identificam silenciosamente como a futura noiva desse príncipe. Olhando para ele, a princesa pergunta a Evan se ainda tem algo a dizer em sua defesa. Encurralado e sobrecarregado, ele gagueja e oferece de forma hesitante parabéns à sua alteza. Um copo se estilhaça no chão e o som repentino o faz levantar o olhar, alarmado, enquanto ela o aponta com indignação. A princesa ordena que o homem insolente seja jogado na prisão imediatamente. Os guardas armados obedecem na hora e o seguram ao reconhecer a ordem dela. Em pânico, ele pede apressadamente que esperem. Enquanto é arrastado, ele grita que não é a pessoa que estão chamando de Evan. Os guardas o interrompem imediatamente, dizendo que resistir é inútil e ordenando que pare de lutar. Preso firmemente entre os dois guardas, ele fica visivelmente aflito à medida que a situação se torna estranha e impossível de escapar. Oprimido pela proximidade, entra em pânico por dentro e se pergunta por que estão tão colados nele. Tentando pensar rápido, percebe que os acontecimentos estão saindo do controle rápido demais e teme que, se continuar assim, sua situação só vai piorar. Enquanto o mantém imobilizado, nota que eles murmuram entre si e o ambiente se torna cada vez mais estranho e desconfortável. Quando os guardas o prendem no lugar, um choque violento percorre seu corpo, fazendo-o se estremecer de susto. Ao mesmo tempo, ele escuta duas vozes perturbadoras murmurando pensamentos inquietantes, tornando a atmosfera profundamente desconfortável. Assustado, ele congela e se pergunta se realmente ouviu aquilo. Um dos guardas ordena bruscamente que ele continue andando e pare de olhar ao redor. Enquanto outra voz continua fixada nele de um jeito que torna a situação ainda mais desconfortável. Os guardas o acusam de tentar envenenar a princesa e o avisam para se preparar, enquanto um deles reage à expressão assustada dele de uma forma cada vez mais perturbadora. Ao ouvir isso, ele fica inquieto e se pergunta se eles realmente estão pensando tais coisas. Arrastado entre as duas mulheres armadas, ele parece encurralado enquanto o mantém contido, e a pressão ao seu redor se torna impossível de ignorar. À medida que avançam pelo corredor, ele percebe que há duas vozes diferentes e não consegue entender por que ambas estão dizendo coisas tão perturbadoras. Um momento depois, ele é jogado em uma cela de prisão, e o pesado cadeado se fecha com um estalo atrás dele. Finalmente sozinho, ele solta um suspiro trêmulo e decide juntar tudo o que sabe até agora. Ao rever o que ouviu, ele entende que Evan Verlaine era filho de um alto nobre, anteriormente noivo da primeira princesa, e que sua reputação o descrevia como alguém violentamente abusivo e profundamente hostil às mulheres. Olhando para a própria mão, ele percebe, incrédulo, que esse corpo de alguma forma consegue ouvir os pensamentos das outras pessoas. Os pensamentos privados dos guardas se tornam abertamente perturbadores. Um fixa-se na expressão assustada dele, enquanto o outro desenvolve uma estranha obsessão, tornando toda a situação extremamente desconfortável. Ele tenta entender a aparência delas, notando que, apesar da armadura, ainda parecem bastante jovens, o que o deixa ainda mais perturbado com o comportamento delas. Pensando bem, ele admite que nunca sequer teve uma namorada, e se pergunta se todas as garotas pensam assim ou se ele está imaginando demais. Sentado sozinho na cela, ele considera se a natureza incomum desse corpo pode estar afetando a reação delas. Em seguida, conclui que se os homens enfrentam constantemente esse tipo de assédio, isso explicaria por que alguém como Evan passou a desconfiar das mulheres. Por enquanto, ele se força a parar de pensar demais e decide que sua prioridade deve ser encontrar uma maneira de sair dali.
Antes que possa agir, uma mulher aparece do lado de fora das grades e o chama formalmente de Lord Verlaine. Ela o informa friamente que irá explicar a punição que o aguarda a partir daquele momento. A mulher se apresenta como Renée Laforrie, uma oficial de primeira classe da corte. Renée declara formalmente que supervisiona as categorias do palácio e cuida dos assuntos dos cavaleiros, então cumprimenta educadamente Lord Verlaine. Enquanto ele, ansioso, se pergunta o que acontecerá com ele, acaba se distraindo brevemente com a aparência dela, mas se força a se concentrar novamente. Renée explica que a traição contra a coroa normalmente resulta em morte e confirma que o veneno destinado à Sua Alteza foi pessoalmente examinado e considerado real. Ao ouvir isso, ele entra em pânico e solta que uma sentença de morte não pode estar acontecendo. A narração esclarece que a pena de morte, que é conhecida como execução por guilhotina, é uma punição extremamente severa e não é utilizada há 150 anos. Renée acrescenta que condenar à morte o herdeiro de um duque é praticamente impossível, portanto, a acusação foi retirada. Ela continua dizendo que, devido à sua conduta escandalosa e desrespeitosa, e porque seu noivado foi oficialmente desfeito, Sua Alteza decidiu que ele será condenado à servidão vitalícia, deixando-o atônito com o termo. Ele fica horrorizado ao compreender o significado, pensando que esse mundo absurdo está se tornando algo insuportável. Ainda assim, percebe que, independentemente disso, continuará sendo um escravo. René conclui que, por decisão de Sua Majestade, sua punição foi finalizada e ele será casado com a família do Marquês de Caer. Ele se esforça para entender a sentença, perguntando o que significa se casar com a família de um marquês e que tipo de punição é essa. De repente, René muda de assunto e pergunta se Lord Verlaine é um reencarnado do Japão. Ela lembra que ele mencionou histórias de reencarnação isekai anteriormente e revela que ela mesma também é uma reencarnada. Ele fica paralisado em choque e pergunta se ela está falando sério. René responde sem hesitar que está completamente séria. Ela pergunta se Lord Verlaine recuperou memórias de uma vida passada no momento em que foi condenado. Ele responde que sim, mas explica que não foi exatamente como recuperar memórias, e sim como se sua alma tomasse posse desse corpo de repente. René repete suas palavras, surpresa, focando na ideia de que sua alma tomou o controle. Perturbada com essa resposta, ela admite que o que ele descreveu soa bastante preocupante. Ele diz que, para ele, este mundo parece algo saído diretamente de um jogo otome ou de um romance juvenil. René explica que tem certeza de que esse mundo se passa no jogo otome Hanasaku Otome no Kata, embora mais de um século pareça ter se passado desde o fim da história original. Ela acrescenta que até os nomes de lugares e países correspondem exatamente ao jogo e que algumas pessoas parecem ser descendentes dos personagens originais, deixando-o completamente surpreso. René revela que, como a proporção de homens para mulheres é de cerca de 1 para 99, a própria sociedade se tornou extremamente distorcida. Essa afirmação o deixa chocado e ele percebe que não viu um único homem em lugar nenhum, enquanto processa isso dentro da cela. Ela comenta secamente que a maioria dos homens provavelmente ficaria animada com a ideia e imaginaria estar subitamente em alta demanda. Envergonhado, ele admite de forma constrangida que talvez ela tenha razão. Ela imediatamente o adverte para não esperar demais, dizendo que ele só acabará decepcionado. René explica que os homens são tão raros que são superprotegidos e criados para se tornarem arrogantes e egoístas, especialmente entre a nobreza, onde ela afirma diretamente: muitos deles são simplesmente horríveis. Do outro lado das grades, ela resume o mundo de forma dura, dizendo: a maioria das mulheres deseja desesperadamente os homens, enquanto a maioria dos homens despreza as mulheres, e é assim que a sociedade funciona. Depois de expor essa realidade sombria, ela fica em silêncio, e ele abaixa o olhar enquanto o peso de suas palavras finalmente o atinge. Ainda sobrecarregado, ele diz que está atônito e não faz ideia do que fazer. René observa friamente que, para alguém que demonstra tão pouca reação, um reencarnado deveria parecer mais abalado.
Tentando se recompor, ele decide que a única coisa que lhe resta é esperar e ver como tudo isso vai se desenrolar. René então se apresenta formalmente, explicando que ela foi... René explica que foi designada para vigiar e escoltar Lord Verlaine, e ele confirma de forma desajeitada que ficará sob os cuidados dela. Através das grades da prisão, eles se aproximam com cautela e trocam um aperto de mão hesitante. No instante em que suas mãos se tocam, um choque agudo parece passar entre eles e o ar fica tenso de repente. Enquanto o observa, René pensa que mesmo com a rainha aprovando enviá-lo para aquele infame território do Marquês, ele não parece tão terrível assim, e decide silenciosamente fazer tudo o que puder para mantê-lo seguro. Forçando um sorriso inseguro, ele pede que ela cuide bem dele. A cena muda, e René não consegue evitar se perguntar como o Marquês realmente é. A história então corta para as terras do Marquês de Coulier. No novo cenário, uma garota alegre corre à frente, chamando animadamente sua irmã mais velha. As duas mulheres retornam e anunciam sua chegada, com a mais animada chamando Marielle e Agnes, dizendo que voltaram. Marielle e Agnes encaram as duas diante do cadáver de um enorme monstro, um lembrete sombrio de quão perigoso é aquele território. Agnes as recebe timidamente de volta, enquanto Marielle agradece calorosamente por terem retornado em segurança. Uma das irmãs avisa que os monstros têm agido de forma estranha e diz que talvez precisem se preparar para uma invasão em larga escala. Mas a mulher de armadura diz para não se preocuparem ainda e que lidarão com isso quando chegar a hora. As duas guerreiras ficam confusas, mas Agnes interrompe dizendo que isso pode esperar, pois chegou um decreto urgente de Sua Majestade, a rainha. A cena muda para o interior, onde as mulheres se reúnem em uma sala formal sob a autoridade da propriedade de Coulier para discutir a ordem real. Uma delas protesta com raiva que até mesmo a casa de Coulier, o escudo do reino, está sendo tratada com descaso, e afirma que chamar aquilo de recompensa é absurdo, pois não passa de um problema jogado sobre elas. Marielle reflete que, embora encontrar um marido seja a maior prioridade para o território, aceitar o infame Evan como noivo é algo completamente diferente. Outra mulher comenta que a corte real provavelmente vê isso como um favor, já que ele ainda é filho de um nobre de alto escalão. Marielle pontua friamente que ele também é, tecnicamente, o herdeiro legítimo de uma casa ducal. Ela explica que a casa Couvali é, ao menos em nome, uma família nobre de alto nível e por isso só pode arranjar casamentos com casas de nível ducal ou superior. Ela acrescenta que suas terras estão constantemente ameaçadas por monstros e, por serem tão perigosas, todas as propostas de casamento até agora foram rejeitadas pelo outro lado. Uma das mulheres diz de forma direta que se Evan resistir, podem simplesmente forçá-lo à obediência e fazê-lo cumprir seu dever. A garota alegre concorda imediatamente e diz que afinal ele não está sendo enviado por punição, então podem tratá-lo como propriedade. Marielle observa calmamente que ouviu dizer que Evan Verlaine odeia mulheres, e então propõe proibi-lo de se casar com qualquer outra pessoa, mantê-lo confinado e forçá-lo a cumprir seu dever. Com um sorriso frio, ela conclui que para um nobre solteiro como ele, esse arranjo deve servir perfeitamente. A cena muda para Evan, em confinamento, refletindo que ninguém acreditaria nele mesmo que dissesse que foi reencarnado em outro mundo. Ele relembra que tudo o que recorda é ter morrido ao ser esmagado por uma estante durante um terremoto, e então renascer em outro mundo. Com amargura, percebe que tudo começou até com o clássico cenário de envolvimento rompido, e se pergunta se ter se tornado um herdeiro vilão significa que está preso nesse tipo de história. Uma mulher de óculos explica que, segundo René, este mundo segue a lógica de um jogo otome, enquanto Evan fica atônito ao perceber que antes mesmo de entender a situação, já está sendo casado com a família de um marquês. Evan tenta dar sentido à sua situação e se pergunta por que foi reencarnado em um jogo de otome que ele nunca sequer chegou a jogar. Ele pensa, com certo amargor, que isso ainda é mais fácil do que ser jogado em uma grande missão como derrotar um rei demônio,
e observa que há pelo menos algumas vantagens. Ele revela que após reencarnar, ganhou uma habilidade especial que permite que ele leia os pensamentos de qualquer pessoa que ele tocar. Ele acrescenta que todas as mulheres ao seu redor são incrivelmente bonitas, o que faz ele suspeitar ainda mais que este realmente é um jogo de Otone. Quando uma guarda prisional aparece, Evan supõe que ela seja apenas uma figurante qualquer. No entanto, ele se surpreende ao notar que até mesmo uma guarda parece extraordinariamente refinada. Seu olhar permanece sobre ela e ele fica visivelmente constrangido com a situação. A guarda percebe que ele está olhando e pergunta diretamente o que ele está observando, deixando-o completamente desconcertado. Evan congela em pânico e mal consegue responder, enquanto a tensão aumenta instantaneamente. A guarda o provoca com um sorriso, chamando-o de jovem mestre e perguntando se ele está olhando para ela um pouco demais. Completamente envergonhado, Evan insiste apressadamente que não estava olhando e solta que uma garota não deveria dizer esse tipo de coisa. A guarda se pergunta por que ele está tão chocado, já que, para ela, isso parece perfeitamente normal. Ela reflete que só queria provocá-lo um pouco e a reação dele a faz suspeitar que os rumores de que ele não gosta de mulheres talvez não sejam verdadeiros. Evan fica sobrecarregado, achando que ela está ultrapassando limites abertamente, enquanto entra em pânico e diz, incrédulo, que as mulheres desse mundo não podem ser todas assim. Com um sorriso brincalhão, a guarda diz que, se ele quiser, ela até permitirá contato, apontando que ele claramente parece interessado. Evan a encara em choque e percebe que realmente pode, ficando completamente surpreso, envergonhado, mas ainda assim aceitando. A guarda, hesitante, diz para ele ir em frente. Evan entra em conflito interno, pensando que nunca experimentou algo assim em sua vida anterior e a pressão do momento quase o domina. A guarda também fica abalada pelo fato de que um homem neste mundo desejaria esse tipo de contato, e a interação se torna intensamente constrangedora. A situação acaba afetando-a de maneira inesperada. Percebendo que ela parece estar gostando da reação nervosa dele, Evan fica atônito e pensa que tudo aquilo se tornou completamente surreal. Corada e nervosa, a guarda pergunta com ousadia como ela parece para ele, e Evan gagueja dizendo que ela é incrível. Quando ele reage de forma estranha, ela diz para ele não pensar que as mulheres são repugnantes e lembra que é ele quem está agindo de maneira estranha. Tentando se explicar, Evan diz de forma desajeitada que ouviu dizer que pessoas privadas de afeto materno podem desenvolver uma fixação incomum por esse tipo de contato, o que a deixa confusa. Enquanto a tensão permanece no corredor, Evan pensa que, mesmo assim, teve muita sorte. A guarda admite timidamente que, para alguém de baixa posição como ela, receber esse tipo de atenção de um homem quase nunca acontece. Evan finalmente entende por que ela parecia tão feliz e fica novamente chocado com o quão extremo é o desequilíbrio de um homem para cada 99 mulheres. Ainda hesitante e tentando compreender, Evan pergunta se isso significa que ela ficaria feliz mesmo com menos contato direto. Ela responde alegremente que sim, acrescentando que, se tentasse encontrar um homem bonito como ele em certos lugares, todo o seu salário anual desapareceria imediatamente. Rindo, a guarda diz que Evan realmente não sabe nada sobre esse mundo e explica que esses lugares são caros justamente porque há poucos homens. Ainda corada, ela faz uma pausa e indica que há mais algo que quer dizer. Animada, a guarda afirma que os rumores eram verdadeiros, elogiando Evan por ser gentil até com alguém como ela, e dizendo que ele não age com superioridade alguma. Constrangido, Evan tenta argumentar que basicamente é um prisioneiro. Corando, ela acrescenta que isso não é tudo, e lembra que ele até fez contato com ela, o que torna um momento ainda mais desconfortável. Quando suas mãos se encontram através das grades, ela o chama suavemente de jovem mestre. Reunindo coragem, a guarda pergunta se ele fugiria com ela.
Surpreso, Evan pergunta se ela quer dizer fugir e o alerta de que ela também terá problemas se fizer isso. Ela insiste que não quer que alguém como ele passe por aquilo, dizendo que ouviu que a família Kivalier é severa e que se ele for para lá, será tratado terrivelmente. Segurando-o, ela diz que sabe que vivem em mundos diferentes e que, ao contrário dele, ela tem segundas intenções e pode ter feito algo ruim. Mesmo assim, diz que ainda quer ajudá-lo de alguma forma. Quando Evan gentilmente acaricia sua cabeça, ela desaba em gratidão e o agradece por se preocupar com ela. Evan rapidamente pede desculpas e teme tê-la deixado triste, refletindo que acabou tratando-a como a criança que costumava visitar a biblioteca. Evan fica abalado com a oferta dela e pensa que nunca quis arrastar uma garota gentil como ela para algo assim. A garota insiste que ficará bem e diz que o perigo na fronteira pode ser apenas um rumor, mas ainda assim não consegue deixá-lo ali. Outra garota nervosa diz que se ele permanecer ali por enquanto, fará tudo o que puder para garantir que Evan fique confortável. Antes que possam continuar, um som repentino de algo quebrando interrompe o momento. Uma mulher chega e encontra René Leforret calmamente sentada diante da cela de Evan, com bebidas e presentes. Enquanto atendentes próximos observam a cena absurda, ela pergunta direto: o que exatamente está acontecendo aqui? Constrangido, Evan explica que, depois de conhecê-lo, a guarda começou a espalhar vários rumores positivos sobre ele e que, como prometido, ele tem vivido surpreendentemente confortável. Desde então, presentes começaram a chegar sem parar, acompanhados de rumores chamando Evan de boa pessoa, alertando que carinhos na cabeça são perigosos e tratando tudo como uma espécie de moda estranha. Logo, as mulheres passaram a pedir esses carinhos também, e a cena se tornou estranhamente familiar, apesar das grades da prisão entre eles. Evan percebe, incrédulo, que seu hábito de dar tapinhas na cabeça acabou criando uma nova obsessão naquele mundo, e fica confuso sobre que tipo de segurança de prisão é aquela. De repente, a mulher anuncia abruptamente que eles vão partir e diz que há algo mais importante a resolver. Ela revela que Sua Alteza vinha pressionando por isso há algum tempo, e quando Evan reage surpreso, ela deixa claro que a decisão não foi repentina do lado delas. A garota diz baixinho que entende, e Evan agradece por ela ser tão compreensiva. Evan afirma que não tem laços com aquele mundo, então para onde for não fará muita diferença para ele. Uma carruagem parte com guardas escoltando, enquanto o grupo deixa a prisão para trás e segue em direção a uma propriedade distante. Dentro da carruagem, uma mulher observa que eles nem estão tentando se esconder suas intenções, enquanto Evan permanece sentado ao lado dela em silêncio desconfortável. Ela comenta que apesar de estarem escoltando o filho de um nobre de alto escalão, sua proteção consiste apenas em 4 cavaleiros e alguns mercenários. Ao olhar para os guardas contratados, conclui que Sua Alteza realmente deve desprezá-lo profundamente. Evan reflete que, mesmo assim, esse tipo de tratamento ainda pode ser considerado uma despedida apropriada. Enquanto a mulher fica pensativa, outra comenta que houve um pequeno atraso, ao que Evan reage com confusão e constrangimento. Alguém explica que eles continuarão viajando de carruagem pelos próximos dias e avisa a Evan para tomar cuidado, pois as estradas são irregulares e não haverá qualquer conforto na viagem. A carruagem segue atravessando o caminho, e Evan só pode esperar que a viagem difícil não piore ainda mais. Em um castelo distante, chega a notícia de que Evan Verlaine partiu rumo à fronteira. Ao ouvir o relatório, uma mulher sentada apenas reconhece calmamente a informação sem demonstrar surpresa. Outra mulher comenta que os guardas da prisão se comportaram de forma inadequada e fizeram um espetáculo vergonhoso até o momento de partida de Evan, acrescentando que o ódio direcionado a ele é quase impressionante. A mulher sentada repete o relatório com interesse discreto e observa que deve ter sido uma aprovação e tanto para um homem conhecido por não gostar de mulheres. Por fim, ela ordena que enviem um mensageiro ao marquês e diz que um presente pessoal deve ser entregue em seu nome.